Olá, amigos, amigas. Vamos refletir hoje das questões 114 a 127 do Livro dos Espíritos, com o título Progressão dos Espíritos. Uma das indagações mais recorrentes do tema Progressão dos Espíritos é se os espíritos são bons ou maus, por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se. Bem, Deus gerou os espíritos na sua origem iguais por natureza. Ele não poderia oferecer vantagens nem a um nem a outro. Por quê? Porque aí nós teríamos dificuldades em compreender a justiça divina. São os próprios espíritos que se melhoram. E como que isso ocorre? Bom, diante do seu próprio esforço e das escolhas do seu livre-arbítrio. É isso que vai determinar o seu progresso ou não na sua evolução. Então, assim, por natureza, em sua origem, os espíritos nem são bons e também não são maus. Isso nos remete a um importante conceito, o de simples e ignorante. O que vem a ser isso? Deus gerou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, não há nada dentro deles que os diferencie. Não tem conhecimento, não tem experiência, sem saber nada. Porque justamente essas experiências e esses conhecimentos é que vão criar as diferenças. Outro conceito também muito interessante é o da missão. Deus deu a cada espírito uma determinada missão. Mas para quê, né? Qual que é o objetivo? Então, a finalidade é esclarecer os espíritos para que eles cheguem progressivamente à perfeição. Portanto, todos os espíritos têm uma determinada missão dada por Deus. Vamos encontrar aí um outro conceito que os espíritos superiores nos passam, que são as provas. Os espíritos passam por provas que eles próprios escolhem na erraticidade. E é para avaliarem o seu grau de aprendizagem e as suas experiências adquiridas que ele mesmo conquistou enquanto encarnado. Assim, ele se orienta em qual ponto na caminhada da evolução ele se encontra. Uma outra questão muito interessante para se observar é se os espíritos podem ficar eternamente sem progredir. Não há espíritos que se encontram eternamente nas classes inferiores. E por que isso? Porque existe uma lei natural que não os permite. E qual que é essa lei? A lei do progresso. Todos os espíritos progredem, quer queiram, quer não. O progresso intelectual sempre ocorre. O espírito sempre está aprendendo. Esse progresso intelectual vai fazendo com que ele tenha melhor consciência do bem ou do mal. Mas, cedo ou tarde, ele acaba optando pelo bem, porque ele vai perceber que o bem é o único caminho para a felicidade, que ele tanto deseja. Nós dissemos lá no início, vocês lembram, que o progresso dos espíritos depende única e exclusivamente deles próprios. Isso é verdade. Vamos ver então duas colocações importantes aqui trazidas pelos espíritos superiores, que é o desejo e a submissão a Deus. Isso porque, se o espírito ele deseja alcançar a perfeição, esse desejo se transforma cedo ou tarde numa vontade. E se ele se submete à vontade de Deus, ele passa a aprender com a própria natureza.
Então ele passa a aprender com outros espíritos também, espíritos esses mais experientes, que vão lhe passar ensinamentos. Assim ele também trabalha a humildade. Então, em vez de ele ficar reclamando de tudo, de todos, em vez de ficar fugindo dos desafios e das responsabilidades, com a vontade e o desejo e a submissão a Deus, o espírito busca viver experiências com profundidade e alegria. Por que tudo isso? Gente, não há outro caminho, pois esse impulso para progredir que nasce do seu desejo faz com que ele avance o mais rapidamente em direção à perfeição, em direção à felicidade plena. Nós temos uma outra dúvida também, e essa é bem comum. Os espíritos podem regredir na sua evolução? Não, não é possível. Nenhum espírito perde aquilo que aprendeu. Aí a gente vem com uma dúvida. Mas ele não tem o livre-arbítrio para decidir se avança ou regride? Então, olha só. O livre-arbítrio, ele não entra em choque com esse questionamento. Pela simples razão. Embora o espírito possa livremente escolher os seus caminhos, ele escolhe a partir do momento que ele é, daquilo que ele sabe, das experiências adquiridas, das emoções conquistadas, dos valores que ele passou a viver ao longo do tempo. Ele escolhe a partir do que ele é. Pode ficar até um tempo estacionário do ponto de vista moral, porque ele acaba demorando um pouco para mudar aquela emoção, demora um pouco para ele mudar aquela paixão, aquele vício. Mas quando ele vence essas más tendências, quando ele se transforma, ele não volta mais atrás. Ele continua avançando sempre. Muitas vezes a gente fica pensando nas nossas vidas, no dia a dia, na humanidade, nas notícias que a gente ouve, pensando na vida dos homens. Quantos são infelizes? Quanta dor, quantos erros cometidos, quantos equívocos, tantas lutas, guerras, tantas pessoas que ainda detêm a maldade, os vícios, enfim, quantas atrocidades nesse planeta Terra, mundo de expiações e provas. Diante desse quadro horroroso, a pergunta vem e é inevitável. Por que Deus não poderia nos isentar de tudo isso? Não seria mais fácil, mais rápido, Ele levar a gente para a primeira ordem, Ele colocar nós como espíritos perfeitos? Olha, poder Ele poderia, mas aonde estaria o merecimento, sem a luta, sem o trabalho? Mas mesmo assim, por alguns instantes, vamos supor que Deus tenha criado espíritos perfeitos. Qual seria o mérito deles? Que valor teria um espírito comparado com o outro, já que nenhum conquistou nada e tudo foi dado? Portanto, o mérito é o merecimento de cada um, pelo seu esforço, pela sua luta, pelo seu trabalho. Neste esforço é que as virtudes se realizam. Deus não criou todos os espíritos iguais em perfeição. Criou todos iguais em possibilidades, em capacidade para aprender, em fazer o uso do livre-arbítrio. Essas diferenças vão sendo construídas pelos espíritos ao longo do tempo, e essas diferenças são fundamentais para a missão que cada um desempenha. Neste universo grandioso e infinito, e nessa riqueza de diversos mundos, planetas, galáxias,
Isso exige espíritos diferentes para desempenhar diferentes missões. Todos nós evoluímos, todos temos missões, todos temos obrigações a cumprir. Desempenhar nosso papel nesse universo, independente do grau evolutivo que nós nos encontramos, mesmo sabendo das nossas necessidades, é muito importante ter a consciência deste progresso evolutivo. Saber que quanto mais rápido avançarmos, mais felizes nós seremos. Obrigado e até a próxima oportunidade.